Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 18 de junho de 2025. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. A árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má. Lucas 6:43. Meta do mês: combater o egoísmo, indiferença e ingratidão. Há pessoas que se acreditam somente credoras de receber ajuda, supondo-se privilegiados ante a vida, empanturradas de empáfia, fingindo ignorar a própria fragilidade. Joana de Ângeles, no livro Otimismo. Meta do dia: reconhecer sinceramente as dádivas e as oportunidades, os benefícios e os favores que recebes diariamente. Sugestão para sua prece diária: prece de agradecimento à providência divina por todo amparo e assistências recebidas. Bondoso Jesus, nós queremos nesse instante agradecer por todas as bênçãos que recebemos. E queremos também agradecer pelas dificuldades, pelos momentos difíceis, porque esses momentos nos apontaram para Ti. Ajude-nos, Jesus. Pegue em nossas mãos para que consigamos trilhar esse vale de lágrimas. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, hoje, quarta-feira, é o dia da desobsessão em nossa casa espírita. Então, se você está fazendo tratamento espiritual, começou segunda-feira, hoje é o segundo dia do tratamento. É o dia da desobsessão, é o dia de atendermos às nossas mais simples fragilidades, que consigamos estar em sintonia com Jesus, desde agora de manhã, lendo o Evangelho, fazendo prece, evitando contendas, brigas e discussões desnecessárias. Vamos lembrar do Cristo, fazendo prece, tá bom? Meus amigos, nós estamos estudando a obra Ceareiros de Volta. Esse livro foi psicografado pelo médium Valdo Vieira. A organização desta obra se deu pela ordem alfabética do Nome dos Espíritos. Hoje estamos fazendo a penúltima mensagem deste livro. E o espírito que trouxe essa mensagem é o espírito Ubaldo Ramalhete. O tema da mensagem: transmissões espirituais. Conjecturas acerca das mensagens dos espíritos e lamentas que as mesmas não se exprimam em grau transcendente de revelação. Não deixas de ter razão. Contudo, merece observar a existência de obstáculos ponderosos às transmissões integrais dos desencarnados. Dentro do princípio de sintonia, há uma verdadeira lei para as comunicações espirituais. Quanto mais evoluído o manifestante, mais difícil a manifestação. Se o espírito habita regiões superiores da espiritualidade, os óbices em que se defrontam a fim de sustentar a própria evidência são quase intransponíveis. Não encontra meios de analogia para dizer o que sente, não dispõe de recursos
para a exposição de assuntos alheios ao cotidiano, quais sejam expressões que os homens desconhecem, fenômenos por eles ignorados, sistemas e processos de aprendizado com que ninguém na carne ainda sonha. E quantas vezes o espírito anseia versar um tema determinado e apenas suscita pálido germe da realidade na mente de quem o ouve? Como expressar a emoção de um amor ou de um ideal de beleza sem qualquer ponto de referência na Terra? De cores, sons e imagens que ultrapassam o sensório humano? Se avança um pouco nas comparações, torna-se fantasioso para quem lê? Se economiza conceitos, consegue unicamente vagas caricaturas do assunto em pauta. Como desvelar o arco-íris ao cego de nascença? Como anatomizar a sinfonia para quem penetrou o berço na provação da absoluta surdez? Como explicar o cérebro eletrônico ao cérebro selvagem? Eis porque o espírito sublimado não somente relaciona obstáculos gigantescos para retratar-se no reduto físico, mas igualmente reconhece o risco a que se expõe, ensaiando revelações sem apoio na linguagem terrestre, que ao invés de esclarecer o objetivo que procura, pode ampliar a incompreensão, acidente que combate. Vem daí a mole de registros e informações mediúnicas de assimilação mais acessível, sem pretensões de ineditismo ou originalidade, não só de espíritos penhorados ainda à cultura mediana, como também de entidades extremamente elevadas que, examinando as dificuldades e respeitando as situações, se condicionam às eventualidades para serem, quanto possível, mais simples. A luz do sol é energia criadora proporcionalmente disposta na crosta do planeta, mas se lhe concentramos alguns raios imprudentemente em certo ponto do mundo, a força que assegura vitalidade é capaz de instalar um incêndio que favorece a morte. À vista disso, a revelação espiritual transmitida há de graduar-se convenientemente, porque em qualquer província do universo, a sabedoria da vida não admite experiências sem base, nem ensino sem gradação. Muito bem, meus amigos, nós tivemos aí a mensagem do espírito Ubaldo Ramalhete. Esse espírito trouxe para nós a dificuldade que os espíritos superiores têm para trazer a mensagem referente a que eles querem nos instruir de acordo com a realidade que nós habitamos. E aí a gente pode analisar o quão foi difícil para Jesus chegar até nós, materializando-se, como diz lá no livro Universo e Vida, o irmão Auro, né? A, a, a grande dificuldade que Jesus veio retirando fluidos magnéticos, inclusive até da vegetação, dos trigos, para poder manipular esses fluidos e ter aí seu corpo entre nós, né? Então,
o quanto que ele veio das paragens celestes para aqui conviver conosco, ainda pessoas muito rudes, ainda ignorantes, que não conseguia compreender a simplicidade da mensagem que o Cristo trazia. A simplicidade no sentido de palavras, né? Então Jesus utilizava, veja como que era difícil a compreensão para nós, porque Jesus utilizava de parábolas. Às vezes nós utilizamos para dar aula de evangelização conceitos por meio de brincadeiras, de parábolas, de historietas. Por quê? É a mesma situação que Jesus utilizava. Para falar do reino de Deus, ele pegava, dava o exemplo dos trigos, dava exemplo da, das verduras, dos remendos que eram colocados nas roupas. Então, Jesus observava tudo isso. Ele observava que se você colocasse vinho novo num barril de vinho velho, poderia partir o barril. Então, ele tinha essas noções da simplicidade daquele povo, que era ainda muito ignorante, para trazer a mensagem do reino de Deus. Por isso, Jesus não falou tudo o que tinha que falar, porque os habitantes da época que o Cristo veio não tinham condições de mensurar a grandeza que é o mundo espiritual. Nós aqui, com o advento da doutrina espírita, que está há cento e poucos anos, a gente ainda tem dificuldade para a compreensão do mundo espiritual. Quando o Chico Xavier traz em 1940 a obra Nosso Lar, ele é tido como doido. Imagina Ivone Pereira do Amaral trazendo o livro Memórias de um Suicida, contando que em 1902, 1903, quando os espíritos chegavam na colônia prisional, correcional, o que que acontecia? Eram gravados em discos, inclusive até os sentimentos dos espíritos eram gravados em disco. Parece um absurdo, né? Só que hoje nós estamos caminhando para isso. A tecnologia avançou de uma maneira tão grande que nós temos microchips, mini chips, que são colocados em nós, são colocados nos equipamentos que nós utilizamos e nos rastreiam por todos os ambientes. Então não precisamos ficar falando, estou sendo vigiado por isso, por aquilo. Todos nós estamos sendo vigiados, né? Mas porque a questão de tecnologias, a questão da ampliação da sabedoria, da ciência, então os seres humanos ficaram mais sabidos. Então hoje consegue se compreender melhor, porque hoje nós estamos avançando fora do sistema solar, para conhecer os mundos fora do sistema solar. E os espíritos já nos disseram que existe muitos e muitos mundos fora do nosso sistema solar, diversas e diversas galáxias. Então, para nós recebermos numa casa espírita ou em outro templo religioso um espírito celeste é muito difícil. Nós vamos receber espíritos da mesma sintonia que a nossa ou um pouquinho mais avançado. E isso é raro, porque a maioria dos espíritos que nós recebemos o que há incorporação são espíritos, às vezes, até mais frágeis do que nós. Então, veja aí a dimensão que é a compreensão do mundo espiritual. E o Baldo Ramalhete traz para nós os empecilhos que esses espíritos têm para trazer uma mensagem para nós, porque tem linguagens, sentimentos, belezas, cores que nós nem conseguimos captar, não temos nem noção de imaginar como que é. Por isso que quando a gente sonha, por exemplo, fazendo aqui um parênteses,
a gente recorda de coisas parecidas com a nossa realidade, porque tem situações que nós não recordamos, porque nós não temos palavras, nós não temos nem ideia para transcrever aquela realidade vivida, experimentada no sono, no sonho. Nós não temos, porque é muito complexo. E a gente ainda não tem esse conhecimento porque nós estamos habitando um corpo frágil, um corpo físico frágil. E a nossa inteligência, a nossa capacidade está ancorada num cérebro frágil também. Meus amigos, então que essa mensagem possa trazer para nós aí muitos esclarecimentos, né? Lembrando que nós estamos encerrando o estudo desse livro, amanhã é a última gravação desse livro. Estamos aí esperando, vendo qual livro nós vamos trazer para o estudo. Tá bom? Ah, e se você quer conhecer o Espiritismo, em agosto nós vamos começar uma nova turma, tá bom? Ah, não esqueça de curtir o nosso canal, porque aí ele vai chegar a mais gente, tá bom? Bondoso Jesus, nós queremos colocar em tuas mãos todos aqueles irmãos que estão com pensamentos tristes, depressivos, irmãos que estão com ideações suicidas, planejamentos suicidas. E queremos colocar também, Jesus, em tuas mãos aqueles que tentaram suicídio, aqueles que suicidaram, para que nesse instante os ceareiros da Mãe Santíssima possa visitar esses irmãos, levando a eles o lenitivo de que tanto precisa. Por fim, Jesus, fica conosco, com a nossa família, com os nossos amigos, aquelas pessoas que amamos e também aquelas pessoas que não amamos bastante. Nos fortaleça na fé. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um bom dia, fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.